Fala galera, felizardos, selecionados para esse próximo curso preparatório para a Olimpíada Brasileira de Neurociências. É com muito prazer que eu venho tentar contribuir um pouquinho para a formação de vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre interação neuroendócrina. Eu sou o professor Camilo Leles Santos, da Universidade Federal de São Paulo, e eu espero que a gente possa dividir e partilhar algumas informações sobre esse fenômeno que é o nosso cérebro humano. Pois bem, vocês já devem ter pensado que o cérebro, ele uma vez orquestrando várias das nossas funções, vocês têm uma facilidade muito grande de entender como essas funções podem ser repercutidas do ponto de vista de movimentos. Mas outras funções mais complexas, não tão óbvias, elas acontecem também graças à ação desse nosso órgão que é o cérebro. Para isso a gente tem que entender um pouco de função neuroendócrina. É importante saber quais são as funções neuroendócrinas nos nossos animais, principalmente nos vertebrados. Várias das funções que existem no nosso dia a dia, elas podem ser nada mais, nada menos do que um reflexo vindo de estímulos. Esses estímulos podem ser estímulos externos, ou esses estímulos podem ser os próprios estímulos internos. De tal modo que é no sistema nervoso central que essas informações de estímulos externos e internos serão processadas para gerar uma resposta. Hoje falaremos mais das respostas orgânicas desse nosso organismo. Se a gente observar aqui, nesta imagem, nós temos várias situações do dia a dia, como por exemplo, momentos em que você pode estar lá em alguma manifestação e rola todo aquele estresse de luta e fuga. Aqui a gente tem uma linda imagem de um bebê no seu momento de sucção do leite. A gente tem aqui uma variação de estatura entre um indivíduo anão e um indivíduo com gigantismo. Temos uma imagem de um indivíduo fazendo a aplicação de uma substância, que no caso é a insulina. Temos um exemplo de um pombo ali, que na verdade é um pombo fêmea que está cuidando dos seus bebês. Temos a imagem de um artrópode saindo então do seu exoesqueleto. E temos ali uma cena de um ato bastante picante. E este ato também envolve uma função neuroendócrina. Pois bem, se o nosso cérebro ele é capaz de processar várias informações, essas informações muitas vezes são processadas via transmissão de neurotransmissores. Os neurotransmissores são as principais moléculas envolvidas nas funções exclusivas do sistema nervoso central e periférico. No entanto, existe uma molécula bastante íntima com as funções do sistema nervoso, que são os hormônios. Nós temos hormônios clássicos, mas temos também os neurohormônios. De tal modo que, para que essas funções demonstradas aqui na figura possam ser uma resposta de processos centralizados no nosso sistema nervoso, é necessário que uma outra molécula possa desencadear o processo. A outra molécula é então o hormônio. Um hormônio é um mensageiro químico capaz de determinar alterações na célula que contribuirão para a reprodução, crescimento, desenvolvimento e ou manutenção da homeostasia de um organismo. Mas o fenômeno é um pouco mais complexo do que isso. Se a gente for falar de integração neuroendócrina, temos que entender o cérebro como o centro e teremos algumas regiões desses cérebros que irão conversar com outros circuitos para gerar respostas hormonais. Estas regiões são três. A principal e mais integradora de todos é o hipotálamo. Outras duas regiões que estão intimamente com essas funções neuroendócrinas é a hipófise e a glândula pineal, também conhecida como epífise. Podemos observar aqui neste corte do encéfalo que temos uma região conhecida como hipotálamo. Essa região ela está bastante próxima do tálamo, que é, entre aspas, a porta de entrada
ao sistema nervoso central, no caso, o cérebro. O hipotálamo, ele tem esse nome porque ele está abaixo dessa região chamado tálamo. Por isso, ele é hipotálamo. Abaixo do tálamo, e bastante próximo, nós temos uma glândula chamada hipófise. E acima do hipotálamo, nós temos uma glândula chamada epífise, mais conhecida como glândula pineal. No entanto, o hipotálamo, ele tem características particulares, anatômicas e principalmente histológicas. Ele vai ser formado por neurônios. No entanto, estes neurônios serão capazes de comunicar com outros neurônios ou com células endócrinas. São as células endócrinas as que produzem os tais hormônios que acabamos de citar. O hipotálamo, observado aqui em verde, ele está, como podemos ver, acima da glândula pituitária, que é a glândula hipófise. Ele fica numa região bastante central do nosso encéfalo. O hipotálamo, aqui na imagem vizinha, a gente pode observar lá em cima o corpo caloso, que é o responsável pela união desses dois hemisférios. Abaixo nós temos o tálamo. Como eu disse anteriormente, várias das funções que chegam ao sistema nervoso central têm como via ou porta de entrada o tálamo, e intimamente ao tálamo eu tenho o hipotálamo. Logo, a gente tem que pensar que muitas das funções ou muitos dos estímulos que vão chegar via tálamo terão um íntimo contato regional, isto é, anatômico, com o hipotálamo. Logo, essas vias elas são comunicantes. O que chega por uma via pode, não necessariamente acontece, pode se comunicar com o hipotálamo. Se a gente observar um pouco a imagem acima, a gente identifica o sistema límbico. Por que é importante falar do sistema límbico quando nós vamos falar de integração neuroendócrina? Ora, pois, todas aquelas situações apresentadas no início, o indivíduo que está em fuga, um bebê que está mamando ou um momento mais picante, a gente tem uma função expressiva do sistema límbico, que é um sistema que orquestra e ele organiza funções associadas às nossas emoções. Então, neste sistema límbico, eu tenho processos neuronais que vão desencadear e vão elaborar os meus sentimentos quando eu associo o límbico ao córtex. No entanto, o sistema límbico, ele tem várias regiões pertinentes a eles. Mas, se observarmos um pouquinho aqui, nessa região mais azulada, eu consigo ver o hipotálamo. Então, observem, por favor, onde está a localização do hipotálamo em relação a esse sistema límbico, que, como disse, é um sistema responsável pelo processamento e integração de nossas emoções. O sistema límbico, uma vez recebendo aferências de estímulos emocionais, ele poderá conversar com o hipotálamo. Essa conversa a gente tem que entender que é feita por moléculas. Essas moléculas são neurotransmissores. O hipotálamo conversando com o sistema límbico e com outras regiões do meu cérebro, do meu encéfalo, ele poderá então gerar respostas para algumas das nossas glândulas. E é essa conversa que a gente vai tentar entender hoje. Se vocês observarem no hipotálamo, na verdade, o hipotálamo ele é formado por um conjunto de vários grupos de neurônios. Esses grupos de neurônios têm regiões de concentração maior dos corpos celulares destes neurônios. A esses aglomerados de corpos celulares de neurônios, nós damos o nome de núcleos. O que a gente tem então no sistema nervoso central, no caso no hipotálamo, é um aglomerado de corpos celulares conhecidas como núcleos hipotalâmicos. São estes núcleos hipotalâmicos que governam e orquestram várias das nossas ações e várias das nossas funções. A gente pode pensar que
Muitas pessoas, ao verem aquela pessoa amada, têm o coração totalmente acelerado. Mas como poderia a imagem da pessoa amada acelerar o meu coração se a imagem ela está apenas associada com o meu aparato visual, isto é, aquilo que eu enxergo, e o local onde eu processo a minha informação visual, que no caso é o córtex visual, aqui na região occipital da nossa cabeça. Mas precisamos entender que esta mesma imagem que vai ser processada no córtex visual, ela poderá conversar com outras regiões do nosso encéfalo, do nosso cérebro. Uma vez ela conversando com outras regiões, o hipotálamo pode entrar na conversa. O hipotálamo entrando na conversa daquela imagem da pessoa amada, este hipotálamo pode conversar com a outra região, que é o tronco encefálico. O hipotálamo, conversando com o tronco encefálico, pode ativar respostas hormonais ou neurohormonais que vão liberar, por exemplo, a adrenalina. A adrenalina, ela então, lá no coração, ela pode estimular a frequência cardíaca. E é por isso então que uma imagem, que eu tenho uma representação daquilo que é a pessoa amada, daquela pessoa que me agrada, mas ela me gerou uma resposta orgânica. O meu coração começou a bater mais forte. Tudo isso graças à integração entre funções neuronais e o meu hipotálamo e as minhas glândulas endócrinas. O hipotálamo, ele tem que ser observado como um centro integrador. Imaginem que nós temos uma central dentro da nossa cabeça que está avaliando tudo o que está acontecendo ao redor. Quando eu falo tudo, ela vai depender desses estímulos externos e dos estímulos, situações e condições internas. Quando chegam essas informações ao hipotálamo, ele tem estruturas capazes de fazer balanceamentos e com isso ele tem a capacidade de tomar decisões. Não confunda a tomada de decisões com uma função do córtex pré-frontal. O hipotálamo, ele é um local onde eu tenho padronizações. Estes neurônios estão habituados com determinados padrões. Quando há uma perturbação neste padrão, que está ali organizado nos núcleos hipotalâmicos, o hipotálamo pode gerar respostas. Por exemplo, por que será que eu sinto fome e vou buscar um alimento? Eu tenho que ter uma região no meu encéfalo capaz de gerar esse comportamento. Do contrário, eu ficaria a vida toda parada, não me mobilizaria para buscar alimento. Alguma informação tem que acontecer, alguma mudança de processamento neuronal deve haver para que eu busque o meu alimento. Então a motivação do comportamento alimentar, eu tenho o local de decisão, estou com fome ou estou saciado, lá no hipotálamo. Eu tenho núcleos hipotalâmicos, como por exemplo, eu tenho centros da fome que estão sendo organizadas na área hipotalâmica lateral. Eu tenho centros da saciedade que estão localizadas nesses núcleos dorsomediais e nos núcleos ventromediais. Então percebam que estes neurônios eles estão associados com funções de comportamento alimentar. A minha busca certamente envolverá alguma ação no funcionamento desses neurônios. Do contrário, eu não sentirei fome, tampouco irei buscar um alimento. Isso acontece também com diversas outras funções. Por exemplo, é no hipotálamo que eu tenho o meu termostato. O hipotálamo é capaz de distinguir, o hipotálamo é capaz de perceber qual é a temperatura que está no meu corpo. Inclusive, ele também, através de neurônios sensoriais, ele utiliza informações para saber como está a temperatura fora do meu corpo. Ele sabe que o corpo deveria estar numa temperatura em torno de 37 graus Celsius. Se alguma perturbação acontece, é o hipotálamo o cara, porque ele é o termostato do nosso corpo. Então, o hipotálamo deverá ser ativado, gerar respostas que podem ser diferentes de acordo com o estímulo, e essas respostas vão ajustar para aquilo que está como padrão, no caso 37 graus Celsius.
Por exemplo, suponhamos que a gente está numa situação de frio. Não, vamos pegar o calor, que é muito mais brasileiro. Suponhamos que eu estou numa situação de calor e nessa situação de calor começa a elevar a temperatura. Eu preciso ter ajustes corporais para conseguir manter essa temperatura. É o hipotálamo que via termorreceptores, isto é, uma via sensorial, detectou que havia um aumento exacerbado de temperatura. O hipotálamo ele vai ter que disparar mecanismos para quê? Para que eu, de alguma forma, não acumule esta temperatura. Ou alguma forma em que eu libere um pouco de energia na forma de temperatura. Assim, o hipotálamo pode desencadear mecanismos, por exemplo, como o suor. Ele vai conversar com outras regiões que podem ativar as glândulas sudoríparas. Por exemplo, dessa forma eu posso perder água. Eu perdendo água, eu posso de alguma forma controlar esse calor. Da mesma forma, eu preciso de alguma forma dissipar esse calor. E eu posso aumentar o calibre dos vasos na periferia do meu corpo, para facilitar essa troca de calor. Isso também será ativado via o hipotálamo. Ele vai mandar mensagem para algumas regiões do tronco encefálico, principalmente, que vão liberar neurohormônios ou hormônios que vão fazer com que os nossos vasos se dilatem. E com isso eu consigo ajustar a temperatura. Então vocês estão percebendo que as ações externas vão ser organizadas dentro do hipotálamo para que haja uma tomada ou para que haja uma regulação, uma modulação das funções do nosso corpo. Além disso, a gente observa aqui, dentre outros centros, que nós temos um centro conhecido como que é um núcleo pré-óptico, e nesse núcleo pré-óptico eu tenho um núcleo sexualmente diferenciado. A gente sabe que também o hipotálamo é onde ocorre o controle de vários dos comportamentos sexuais. A maturação sexual dos indivíduos depende de funções do hipotálamo. E questões associadas ao gênero estão associadas a esta região da área pré-óptica, mais especificamente o núcleo sexualmente diferenciado da área pré-óptica, que vai determinar qual é o padrão de afinidade ou o padrão de desejo que o indivíduo possui. Isto é, ele pode ter um hipotálamo que for organizado para sentir atração por um indivíduo masculino, ou ele pode ter um hipotálamo organizado para sentir atração por um indivíduo feminino, independente do indivíduo que ele é, seja ele masculino ou seja ele feminino. É no hipotálamo que ocorrem, então, essas determinações de preferências. Também no hipotálamo, nós conseguimos observar uma região chamada de núcleo supraquiasmático. É ali no núcleo supraquiasmático que eu posso dizer que existe o nosso relógio biológico. Isto é, se a gente der uma olhadinha com um pouco mais de atenção aqui para o núcleo supraquiasmático, ele é chamado de núcleo supraquiasmático por quê? Porque se eu pegar os meus olhos, eu terei um nervo óptico. Um nervo óptico que partiu da retina, ele vai ter a seguinte ramificação. Então, um nervo óptico do lado direito e um nervo óptico do lado esquerdo, ele vai do lado direito, a porção direita vai passar ipsilateral até regiões para o processamento da informação visual, mas uma parte dele, a parte do lado esquerda, vai passar contralateralmente até esta região de processamento visual. Se eu pegar o meu lado esquerdo, eu tenho uma parte do meu nervo óptico e ele vai chegar até a região de processamento visual ipsilateralmente, o seu componente esquerdo. Já o componente direito deste olho esquerdo, o nervo óptico, ele vai passar contralateralmente para áreas de processamento visual. Percebam que nessa passagem desses nervos contralaterais, eu tenho a formação de um X. Em biologia, o X é chamado de quiasma. Como está associado ao nervo óptico, eu tenho então um quiasma óptico. Sabendo que ali é o quiasma óptico, agora
fica fácil de entender porque ali é o núcleo supraquiasmático, porque ele está acima do quiasma óptico. E é ali nesta região onde eu tenho o meu relógio biológico. Além disso, no hipotálamo, eu tenho outros núcleos que vão regular a sede e principalmente o núcleo que vai controlar as funções de uma glândula que a gente vai falar muito em breve, que é a glândula hipófise ou glândula pituitária. Quando eu penso em núcleo supraquiasmático, imediatamente eu tenho que trazer à minha cabeça a palavra relógio biológico, que está associado ao nosso ritmo biológico. Para que a gente tenha um ritmo biológico ou um relógio biológico, significa que nós temos a capacidade de perceber informações externas e essas informações externas irão estar sincronizadas com eventos internos do nosso corpo. Por isso é chamado de relógio biológico. Nós temos vários processamentos, várias funções, várias etapas da nossa fisiologia que acompanham uma determinada periodicidade. E é justamente o fato desta periodicidade acontecer é que nós temos um relógio biológico. Dentro desse conceito principal de ritmo biológico, nós temos uma glândula, e esta glândula é a glândula pineal. Para a gente descobrir onde fica a glândula pineal, é muito simples. A gente vai procurar onde está o hipotálamo, que nessa imagem está representado pela cor amarela. Ali eu tenho em verde o núcleo supraquiasmático. E acima do hipotálamo eu vou ter a glândula pineal, que era então conhecida como epífise. Epi de na superfície, epífise. Então a glândula pineal está representada pela cor mais violeta. A glândula pineal, ela é a glândula mestre orquestradora dos nossos ritmos biológicos. É na glândula pineal que ocorre a secreção de um hormônio fundamental para a regulação geral do nosso relógio biológico. Este hormônio é melatonina. A melatonina, que é um hormônio secretado majoritariamente no período do nosso sono, isto é, no período noturno, isto é, no período de escuridão, ela vai então regular várias outras funções celulares. O mais interessante é que, embora eu tenha uma função da glândula pineal na secreção de melatonina, a melatonina ela vai ajustar todo o relógio do meu corpo. Como assim? Relógio do meu corpo? Você não disse que era apenas o núcleo supraquiasmático o nosso relógio? Sim. Ali é como se fosse o grande relógio. Ali eu tenho o relógio principal. Mas cada célula dos nossos tecidos tem um micro-relógio. Porque nós somos formados por genes e estes grupos de genes são diversos. Um grupo dos genes que a gente tem são o que nós chamamos de clock genes, ou genes do relógio. Nós temos na nossa célula uma flutuação na expressão desses genes ao longo do dia. E quem está orquestrando a flutuação da expressão desses genes relógio ao longo do dia é o hormônio melatonina. A melatonina, para ser secretada, ela vai depender de uma função que está principalmente associada com o núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático ele está associado com funções visuais. Logo, a gente deve entender que o principal dos nossos reguladores do relógio biológico é o período claro-escuro, que é o que a gente consegue observar. Então, o olho ele nos permite saber quando é dia e quando é noite. O olho via nervo óptico e núcleo supraquiasmático, nós poderemos ter então ali uma comunicação com a glândula pineal para informar é hora ou não é hora de secretar melatonina. Uma coisa a gente sabe, quando tiver luz, eu tenho uma inibição desse processo, ou seja, eu não produzo melatonina. A partir do momento que eu tenho uma constância da interrupção da luz, isto é, na noite, eu passo a produzir melatonina. Quem produz é a glândula pineal. A glândula pineal ela é capaz de produzir a melatonina porque ela apresenta as enzimas essenciais para a formação deste hormônio. A melatonina ela não está apenas associada com o sono e com as funções relacionadas ao sono. Pelo contrário, além de regular os genes relógios das diversas células,
A melatonina, ela tem um papel metabólico bastante importante. Por conta disso, a gente sabe que indivíduos que trabalham no período noturno, isto é, indivíduos que têm a luz constante, mesmo no período em que deveria estar escuro, apresentam maiores chances de desenvolver problemas metabólicos no futuro. Problemas metabólicos a gente entende como diabetes, obesidade, hipertensão. Isso acontece porque ocorre um déficit ou ocorre um desbalanceamento na produção, síntese e secreção de melatonina. Da mesma forma, nós devemos ficar preocupados quando estamos à noite utilizando os nossos celulares. Porque por mais que a gente está tendo estímulos vindos das nossas leituras, seja do Facebook, às 3 da manhã com o celular na nossa cara, esta luz do celular, de alguma forma, está falando para o meu sistema nervoso central, via glândula pineal, de que ainda é dia, de que ainda eu tenho comprimentos de onda, como se fossem no período diurno. A glândula pineal, ela não vai produzir a melatonina como deveria. Então eu posso ter uma interrupção ou um prejuízo do funcionamento adequado da glândula pineal. Devemos ficar atento porque a melatonina, como eu disse, ela regula muitas outras funções além do sono. Como a melatonina produzida pela glândula pineal tem essa capacidade de regular diversas funções das nossas células, nós temos o que chamamos de ritmos biológicos. Por definição, os ritmos biológicos são alterações fisiológicas que se repetem regularmente em um mesmo intervalo de tempo, auxiliam as espécies a anteciparem eventos fisiológicos e promover homeostasia, ajustando a mudanças do meio externo e interno, mesmo quando as pistas do ambiente estão perdidas. Os ritmos biológicos são eventos que se repetem, eventos fisiológicos que se repetem em um período. Nós podemos ter os ritmos circadianos, isto é, quando aquele evento acontece aproximadamente no período de 24 horas, mais ou menos 4 horas. Este evento é um evento circadiano. Eu posso ter um evento ultradiano, que são eventos que acontecem em ciclos menores de 20 horas. Por exemplo, ciclos que acontecem 2 vezes ao dia, os ciclos alimentares, que acontecem mais do que 3 vezes ao dia. Mas eu posso ter ciclos que são conhecidos como ciclos infradianos, isto é, são ciclos que ocorrem numa periodicidade maior do que 28 horas. Um exemplo clássico para esse ciclo é o ciclo menstrual. Ele acontece numa menstruação padrão a cada 28 dias, determinado fenômeno do ciclo menstrual. Então percebam que eu posso ter um que acontece em 24 horas, ciclos que acontecem em menos de 24 horas e ciclos que acontecem muito mais do que 28 horas. Esses ciclos vão acontecer justamente pelo fato deles terem informações que permitem orquestrá-las, ou orquestrar esses ciclos. Para essas informações, nós damos o nome de Zeitgebers. O que são os Zeitgebers? Os Zeitgebers são oscilações externas que sincronizam os ciclos endógenos, promovem o ajuste do ritmo biológico. Nós temos o ciclo mais clássico, que é o ciclo geofísico, isto é, o ciclo claro-escuro. Ele é o principal para dar informações do tempo, do ponto de vista de tempo para o nosso organismo. Nós temos influências sociais, por exemplo, a sua família, o hábito da sua família, a hora que a sua família acorda. Nós temos o ciclo de alimentos, nós temos a atividade física, nós temos temperatura. É muito importante a gente entender os Zeitgebers. Por quê? Por que será que vamos pegar um exemplo de um exemplo mais basal do ponto de vista evolutivo. Por que será, quando é que o passarinho sabe que é a hora dele sair voando e a hora dele dormir? O que ele faz? O passarinho ele não tem um relógio. E aí você pensa, não, porque o passarinho, à noite, ele poderia não querer fazer nada porque está escuro e ele não consegue ver. Mas eu tenho passarinhos que, pelo contrário, enxergam muito bem
à noite, no caso a coruja. A coruja, que não é um passarinho, na verdade é uma ave, a coruja, ela é uma ave que à noite ela está ativa. Durante o dia, ela está inativa. Já um beija-flor, durante a noite, ele está dormindo. Durante o dia, ele está ativo. O que será que fariam essas grandes diferenças entre esses dois grupos de aves? Ora, pois, se não um relógio biológico. Ora, pois, se não informação do que é claro, do que é escuro. Para o beija-flor, quando eu tiver um momento no escuro, eu tenho uma secreção de melatonina. Neste caso, a melatonina envia uma informação geral de que é o momento de redução das atividades. Para a coruja, a melatonina tem um papel diferente. Ao invés de reduzir as atividades, o fato de estar escuro e o fato de haver uma liberação maior de melatonina, eu posso ter então um estímulo dizendo agora é um momento de atividade. Logo, eu preciso da informação do ambiente externo para poder regular o meu ambiente interno. Pensem comigo, durante o nosso sono, acontece a liberação de vários hormônios que vão ajudar a manter a nossa glicemia. Quando a gente está dormindo, eu não estou comendo, a menos que alguém consiga comer dormindo. O que é impossível, porque quando a gente está dormindo, uma das coisas que acontecem é a atonia muscular. A gente não consegue movimentar músculos, então a gente não vai conseguir buscar comida. Enfim, não é normal uma pessoa dormir comendo, ou comer enquanto estiver dormindo. Neste mesmo momento, pelo fato que a gente vai passar um período de aproximadamente 8 horas sem comer, o nosso corpo tem que se preparar para liberar hormônios que são capazes de manter a glicemia. Mas como o nosso corpo sabe a hora que é para liberar esses hormônios? Aí que entra o papel integrador do hipotálamo e principalmente da glândula pineal. É no escuro que a gente vai informar via pineal para diversas regiões produtoras de hormônio que, aquele momento, o indivíduo está dormindo. Logo, eu posso ter um aumento da produção desses hormônios que vão ajudar a gente a se manter no jejum, ou seja, que vão elevar a glicemia. Imagina se não tivesse essa informação correta. Poderia ser dia e eu, além de já estar comendo durante o meu dia, eu poderia ainda produzir mais hormônios que vão liberar mais glicose para o meu sangue. Isso seria uma catástrofe, eu poderia gerar uma hiperglicemia indesejada. Mas não, o nosso organismo ele consegue falar para as nossas glândulas qual é o período do dia. É estranho, porque como eu posso conversar com o meu fígado, um grande local, um local de ação de vários dos hormônios, e falar para ele que agora eu estou dormindo. O fígado não tem cabeça. O fígado é parte de um órgão do organismo. Ele precisa de informações via hormônios para saber agora é noite. E isso acontece principalmente via o hormônio melatonina, que orquestra a secreção de outros hormônios. Finalmente, se a gente for olhar um pouquinho para o ritmo circadiano, que é o ritmo mais clássico que a gente possui, a gente observa nessa figura que o ritmo circadiano ele vai ter uma flutuação de um momento de pico e um momento de baixa síntese de um hormônio, por exemplo. Olhando para cá, eu tenho que no início do período claro, que tem esse solzinho, eu tenho um aumento desse hormônio. Conforme vai passando o dia, este hormônio vai caindo a concentração dele no sangue, até que lá no meio do pico da noite, representado pela lua, eu tenho a menor concentração desse hormônio durante o período de 24 horas. No próximo dia ele volta a subir, na noite daquele próximo dia ele volta a cair. Então perceba que ele sobe e desce, sobe, desce, sobe, desce. A isso nós damos o nome de ritmo circadiano. Nós temos alguns hormônios observados aqui que respondem a esse padrão circadiano. Por exemplo, o hormônio GH, observado nesse quadro aqui à direita, nós podemos observar que a maior parte da secreção de GH acontece no período noturno, ou seja, durante o sono. Vejam que interessante. Eu não sei se vocês já ouviram, mas a vovó de vocês, com aquela sabedoria toda, dizia: menino, vá dormir para você crescer. O fato é que quando a gente está dormindo, a gente vai entrar em ciclos do sono. Esses ciclos do sono, que inclusive poderiam ser induzidas
pelo hormônio melatonina, necessariamente ou não, a gente tem uma frequência diferente de disparo desses neurônios. E durante o sono REM, eu tenho um grande estímulo para a secreção de GH. Então, a frequência de onda cerebral do período de sono vai ser um estímulo para a liberação de GH. Durante o sono, durante a noite, é a parte em que a gente dorme, ou seja, a gente muda bastante essa frequência dos disparos dos nossos neurônios do sistema nervoso central, principalmente do encéfalo e cérebro. Com isso, eu tenho estímulo para aumentar a produção de GH. Durante o dia, como eu não tenho esses padrões de ondas do sono, eu não tenho, então, uma liberação tão acentuada de GH como eu tenho durante a noite. Percebo, então, que quando eu durmo, eu estou liberando GH. O GH é o famoso hormônio do crescimento. Por isso que, então, eu tenho aquele ditado, aquela associação feita de modo muito sábia do dormir com crescer. Fique claro que não é necessariamente você dormir que você necessariamente irá liberar GH. Um outro hormônio que responde a um padrão circadiano é um hormônio cortisol. Na verdade, se a gente observar aquela figura anterior, vejamos, o cortisol é um hormônio do estresse. Ele é liberado em situações de estresse. Logo, ele vai de alguma forma ajudar o nosso corpo a se manter naquela situação estressante. De tal modo que o cortisol tem a sua secreção aumentada logo nas primeiras horas do dia. E a sua secreção é diminuída ao longo do dia até cair para níveis bem baixos nas primeiras horas da noite, como apresentada aí no nosso gráfico. Ora, pois, logo pela manhã é um momento estressante. Quem é que acha super interessante sair do conforto da sua cama, sair de uma posição horizontal, sair da proteção do seu edredom, do seu cobertor que estava quentinho e entrar para o mundo na manhã? É ou não é um estresse acordar? Veja que interessante que a seleção, a evolução selecionou para a gente. Nós temos o maior pico do hormônio do estresse, naturalmente ocorrendo pela manhã. Isto é, eu vou de alguma forma facilitar a minha organização do meu dia, o meu levantar da cama, as minhas primeiras horas após o sono, graças à ação e liberação aumentada do hormônio cortisol, que dentre as diversas funções, uma das funções que acontece é a regulação de mecanismos cardiovasculares, graças à ação sobre os vasos, regulação da pressão ou permissão para regulação da pressão arterial. No entanto, se a gente observar os padrões de ritmo dos nossos ritmos biológicos, eles são de fato dependentes de funções neuronais. Uma vez que se alguns dos arcabouços associados com visão e glândula pineal tiver sido perturbado, eu posso perder algumas funções clássicas de periodicidade. Por exemplo, um experimento muito clássico foi que fizeram com a lesão do núcleo supraquiasmático. Então, como a gente pode observar aqui, nesse padrão de atividade, a barra escura é o período noturno, a barra clara é o período com luz. Os animais roedores, os ratos de laboratório, eles têm um aumento da atividade no período escuro. No período diurno, ou período com luz, há uma redução da atividade. Então, neste esquema, cada vez que houver estas barrinhas pretas subindo ao longo da linearidade, eu terei um indicativo de atividade. Percebo então que no meu animal controle, chamado aqui de Chan, este animal tem muitos picos, ou seja, tem um acúmulo dessas barrinhas pretas no período noturno, o que indica que aquele animal apresentou atividade muscular, principalmente, no período noturno. Quando eu observo o meu período diurno, há uma diminuição considerável da atividade desses animais. Porém, no próximo período noturno, há novamente um aumento da atividade desses animais. Então, perceba que há um ritmo, e esse ritmo ele é circadiano. Se eu utilizar um outro grupo de animais e fizer, então,
uma remoção ou uma lesão no núcleo supraquiasmático, observado aqui pela sigla de SCNX. Lembre-se que em ciência, toda vez que eu destruir ou retirar uma molécula, principalmente no sistema nervoso central e sistema neuroendócrino, eu represento pela letra X. Então, neste indivíduo que eu cortei, eu tirei, eu causei uma lesão no núcleo supraquiasmático, tentem encontrar um padrão de atividade no período noturno e no período diurno. Este padrão ele é perdido. Há uma tendência de aumento? Mas comparado com o meu estado controle, eu consigo ver que mesmo durante o dia, eu tenho muitos estados de atividade representados por esses animais, demonstrando que o núcleo supraquiasmático, que está associado com o nervo óptico, tem um papel importante na regulação dos nossos ritmos biológicos. Pois bem, se eu observar esse cara que vocês devem conhecer, todo sorridente, eu consigo entender que várias dos nossos estados emocionais podem repercutir em funções do nosso corpo. Se a gente pegar um indivíduo ou você mesmo e você for bem no centro da sua cabeça, aqui na região próxima, pega aqui na região entre os seus olhos, nós poderemos atingir a glândula hipófise, que ela então conhecida como a famosa glândula mestre, também conhecida como glândula pituitária. Pois bem, se a gente observar este corte anatômico de M cabeça, podemos observar aqui a glândula pituitária, que está numa região bastante central. Acima, essa massa mais esbranquiçada é o que nós chamamos de quiasma óptico. E acima, mais para a esquerda, nós temos então o hipotálamo. Percebam que a glândula hipófise, ela está numa região bastante central da nossa cabeça. Se eu olhar ainda para a glândula hipófise, eu consigo ver que ela repousa sobre uma parte do meu osso esfenoide chamada de célula túrcica. E olha como é importante essa glândula hipófise. A glândula hipófise tem ali dentro do meu sistema esquelético um local perfeito, formado certinho, para que ela possa repousar, que é chamado de célula túrcica. Ela é coberta e protegida por osso. A gente sabe que muitas regiões do nosso corpo, regiões de funções vitais, nós temos arcabouços ósseos para proteção. O mais clássico dele é o crânio, com esse órgão nobre que é o cérebro. É protegido pelo crânio. Nós temos coração e pulmão protegido pela caixa torácica. E, embora o crânio esteja protegido, embora o crânio proteja o sistema nervoso, o encéfalo, o que acontece é que dentro dessa proteção ainda tem uma proteção extra para a glândula hipófise, demonstrando então, olha como é importante esta glândula. Ela tem uma super proteção do ponto de vista ósseo. Se a gente observar ainda, a nossa glândula hipófise, ela não é desconectada do nosso querido hipotálamo. Então, eu tenho uma comunicação direta do hipotálamo com a minha glândula hipófise. Embora a glândula hipófise tenha duas porções. A porção posterior, chamada de neurohipófise, e a porção anterior, chamada de adenohipófise. A neurohipófise, ela é a porção mais esbranquiçada do nosso esquema. A adenohipófise, ela é a porção mais bege do nosso esquema. Mas percebam que ambas as porções elas estão ligadas ao hipotálamo por uma outra região chamada infundíbulo. Mas qual é a grande diferença entre a neuro e a adenohipófise e quais são as funções dessa glândula formada por duas partes? Quando eu observo com uma visão mais microscópica, a gente vai ver que existem neurônios que saem do hipotálamo e esses neurônios, por exemplo, esse grupo desses dois primeiros neurônios, eles estão no hipotálamo, mas os seus botões sinápticos, as suas terminações sinápticas, estão ali numa região de vaso sanguíneo. Eu digo para vocês que esses vasos sanguíneos, eles levam o sangue até a adenohipófise, ou seja, todo o produto
secretado por estes neurônios do hipotálamo, eles vão atingir diretamente a hipófise anterior. E é justamente dessa forma que o hipotálamo consegue controlar funções da adenohipófise. Diferentemente, se a gente observar os dois outros neurônios, esses dois outros neurônios, eles vão formar a minha neurohipófise ou hipófise posterior. Percebam que o corpo celular desses neurônios estão no hipotálamo. No entanto, a terminação axonal está localizada lá na neurohipófise. E é por isso que a neurohipófise é chamada de neurohipófise. Na neurohipófise eu tenho presença de neurônios, isto é, de terminações nervosas Na hipófise, na neurohipófise, eu posso observar que eu tenho terminações axonais de neurônios. Os corpos estão localizados no hipotálamo, mas as suas terminações localizam-se na neurohipófise. Esses neurônios também irão secretar hormônio, porém esses hormônios já caem numa corrente sanguínea que vai levar para todo o corpo o seu produto. Este sistema de vaso sanguíneo que controla a adenohipófise é conhecido como sistema porta-hipotálamo-hipofisário. Se eu observar a morfologia da hipófise posterior, eu consigo ver que tem dois grupos distintos de neurônios. Eu tenho os neurônios que são formando o núcleo paraventricular e eu tenho os neurônios que vão formar o núcleo supraóptico. Estes dois grupos de neurônios, eles vão então ter as terminações axonais lá na neurohipófise. E são estes dois grupos de neurônios responsáveis pela secreção de dois hormônios, que são o ADH e a ocitocina. Muito bem, chegamos a um hormônio bastante conhecido de vocês, um hormônio clássico por sua representatividade nos padrões de fidelidade, nos padrões de afeiçoamento, nos padrões de entrelaces, a ocitocina. A ocitocina, ela é produzida por um neurônio magnocelular do hipotálamo. Ela é liberada na neurohipófise e cai em toda a corrente sanguínea. A ocitocina, uma das funções que acontecem no corpo é a ejeção do leite e a contração uterina, porque ela age sobre receptores, principalmente de células musculares lisas. Mas vejam que interessante. Além dessas funções vitais para a ejeção e contração uterina, essa ocitocina, ela regula outros padrões neuronais mais complexos, como, por exemplo, das interações sociais, da afinidade e manutenções de laços. Olha que interessante, quando o bebê está fazendo a sucção do leite no mamilo da mãe, este fenômeno é o estímulo para o hipotálamo ativar os receptores magnocelulares a produzir ocitocina. Esta ocitocina, para o fenômeno amamentação, ela vai promover a liberação do leite, porque ela vai fazer contrair as células mioepiteliais da glândula mamária. O leite vai ser ejetado, o bebê vai se alimentar. Mas a mamãe está com o bebê no seu colo. Ao mesmo tempo que essa função está sendo contemplada, a ocitocina está agindo em outras regiões do sistema nervoso central, principalmente do encéfalo e do córtex cerebral, para orquestrar padrões de fidelidade, padrões de afeiçoamento, padrões de entrelaces afetivos. Então, a ocitocina, ela tem uma função neuronal clássica, mas ela também tem uma função neuroendócrina, porque ela foi apenas liberado. O estímulo foi o mamilo da mama da mãe. Então, percebam que um comportamento pode ser regulado por um neurohormônio. Este comportamento, ele vai então, pode ser temporário, mas ele pode persistir por muito tempo. Como podemos observar, então,
A neurohipófise, ela vai ser responsável pela produção de dois hormônios principais, a ocitocina e o ADH. O ADH vai regular principalmente o equilíbrio hidroeletrolítico do nosso corpo. Já a adenohipófise, ela vai regular muitas outras glândulas. Por exemplo, eu tenho regulação da adenohipófise da glândula tireoide, eu tenho regulação da glândula adrenal, responsável pela produção do cortisol, que é o hormônio do estresse, regulação via GH dos ossos, eu tenho funções da maturação das gônadas via regulação por FSH e LH dos testículos ou dos ovários, e eu ainda tenho a prolactina responsável pela produção de leite. Estes hormônios são os mais clássicos e funcionais da glândula da adenohipófise. Finalmente, é válido a gente entender que esta regulação é uma regulação de duas vias, isto é, o hipotálamo pode estimular a liberação de hormônios da hipófise que vão agir sobre uma glândula qualquer. Mas esta glândula que produz o hormônio X, este hormônio X, ele pode regular negativamente a função da hipófise e negativamente a função do hipotálamo, a fim de interromper aquele estímulo vindo do hipotálamo. Imagina se deixássemos uma ação, por exemplo, de aumento exacerbado da produção de GHRH, que é o responsável para estimular na hipófise a liberação de GH, e esse GH agir em todas as células do nosso corpo, isso poderia causar um gigantismo se eu perdesse essas funções. Mas graças ao equilíbrio desse eixo, eu posso ter então que o GH pode regular as funções na própria hipófise, ou eu posso ter a regulação lá no meu hipotálamo. De tal modo, pessoal, que fica claro que a regulação neuroendócrina ela vai depender desses estímulos que chegam ao nosso sistema nervoso central via sentidos. Esses estímulos, de acordo com a teoria central, ele vai ser processado, ele vai entrar via tálamo, ele tem uma comunicação com o hipotálamo. Uma dessas vias dos sentidos, elas vão ser processadas em regiões específicas do córtex, por exemplo, somatosensorial, e vão gerar associações com memória e produção de sentimentos, mas a via hipotalâmica, ela vai gerar respostas no corpo. Então, os mesmos sentidos vão ter vias distintas no nosso cérebro, tanto para a formação dos sentimentos, quanto para respostas que aqueles estímulos geraram. E esses estímulos vão, então, gerar respostas hormonais. Então, a função neuronal combinou com uma função hormonal, e isso eu regulo todo o meu corpo, seja no desenvolvimento através de hormônios da tireoide, seja em momentos de estresse através da produção de cortisol pelo córtex da adrenal, ou principalmente quando é que o nosso corpo sabe o momento que a gente tem que entrar na maturidade, isto é, na puberdade. Qual é a hora que esse corpo inicia esse eixo das meninas poderem ter a sua menarca e dos meninos poderem iniciar a formação do espermatozoide? Graças a uma integração neuroendócrina, cujo o orquestrador é o hipotálamo, que manda mensagens para a adenohipófise, que produzem os hormônios FSH e LH, e esses sim passam a agir nas nossas gônadas, então começam a produzir os hormônios sexuais e ocorre a maturação sexual. Pessoal, era esta mensagem que eu tinha que passar para vocês, de que no nosso corpo as informações vão ser principalmente orquestradas pelo hipotálamo, com repercussões sobre o corpo todo via hormônios. Eu espero que vocês tenham entendido como uma glândula consegue responder a estímulos vindos direto do sistema nervoso central. Um abraço e bons estudos.